Sussu vai pintar o cabelinho dela de vermelho. Pra ela ficar parecendo a Lara Girl. E nós vai pintar o cabelo do David de azul pra ficar parecendo Shark Boy. Algumas pessoas sabem, mas é muito raro, né, as pessoas saberem dessa história. Mas eu trabalhei nesse McDonald's. E aí, galera? Hoje a gente tá aqui pra reagir ao final de Jujutsu Revelado, a morte de Sukuna e o sacrifício de Itadori explicado, beleza? Como assim, meus amigos? Oxe, o que tá acontecendo aí de Jujutsu? Já que não temos Jujutsu, vamos ver teoria, se eu acredito, né, meus amigos? Verdade. Do canal do Bruno Bandeira também, a gente tá com um novo canal de vlog, então se você ainda não conhece, dá uma passadinha por lá, uma moral pra esse casal batalhador, beleza? Vai ser de grande ajuda. Lá, meus amigos, deixa o like, um comentário e ativa todas as notificações, porque o negócio tá brabo. Verdade, gente, as nossas lives estão acontecendo 7h30 da noite na Roxinha, beleza? Então, bora pro vídeo. bora. Jujutsu Kaisen está chegando ao fim. Gege Akutami, o autor do mangá, já declarou que a história não deve passar desse ano de 2024 e, portanto, restam no máximo apenas mais algumas dezenas de capítulos a serem lançados. Mas como exatamente será o final de Jujutsu? Com as informações que temos hoje, eu consigo imaginar dois possíveis cenários. Um final pessimista de completa derrota para os feiticeiros e um segundo final que eu não diria ser otimista, afinal ainda estamos falando de Jujutsu, mas que ainda assim seja menos pior do que o primeiro. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes você já sabe, tire imediatamente o dedo do Sukuna da bunda e clique no botão do like para ajudar a divulgar esse vídeo. Se você não for inscrito, aproveita que essa é a reta final de Jujutsu para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. E para você que quer saber como é receber um vazio ilimitado na cabeça e ser bombardeado de informação e conhecimento, a Alura, nossa parceira aqui do canal, te oferece mais de 1.400 cursos para você sair dominando o mercado digital. Você que quer melhorar suas habilidades como profissional de tecnologia, mudar de carreira, ou você que quer aprender, começar a aprender sobre programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras áreas, a Alura te leva desde o básico até o avançado. Com apenas um plano, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos que você pode aprender da sua casa. E lembrando que para quem é inscrito aqui do canal, você tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Não perde tempo, clica no link e vem sentir como é receber o vazio ilimitado na prática. Então vamos lá, galera. Estamos no exato momento da gravação desse vídeo acompanhando a batalha entre Yuto Kotsu no corpo de Satoru Gojo e Hyomen Sukuna. Como eu já comentei com vocês, eu acredito que essa luta sirva para o Yuta cansar ainda mais o Sukuna e deixar ele praticamente na barra vermelha de vida, muito próximo de ser derrotado. Além do Yuta no corpo do Gojo, também temos a Rainha das Maldições Rika em plenas condições de lutar e podendo se juntar ao Yuta para que os dois consigam ganhar vantagem contra o Sukuna. A gente já viu ela ter um breve confronto contra o Sukuna capítulos atrás, mas diferente daquela vez, agora a Rika está completamente manifestada, o que dá uma vantagem a mais para o Yuta. Então eu ainda quero ver a Rika mandando aquele raio laser gigante que ela usou para derrotar o Geto lá no filme Zero, agora contra o Sukuna também. Mas ainda assim, eu não acredito que isso seja o suficiente para que o Sukuna seja derrotado, ainda mais com uma urna eletrônica que ele tem no bolso, né, de tanto voto atrás de voto que ele continua fazendo, meu amigo. O cara, ele exerce realmente o direito dele de cidadania, como um cidadão. O que eu acredito e reafirmo é que aquele que será o responsável por isso ainda será o Itadori. E os motivos para isso são os seguintes. Primeiro, é que ele ainda é o protagonista dessa obra, por mais que a gente esqueça disso muitas das vezes, e além do mais, ele ainda não foi derrotado. Então, se o autor tivesse realmente a intenção de fazer com que a última batalha do mangá fosse o Sukuna contra o Yuta, ele tivesse então derrotado o Itadori, né? Tivesse, finalizado o Itadori logo de uma vez, até para dar uma tensão e um peso a mais para o Yuta, o que não foi o que aconteceu. Fora que sabemos que o Itadori é o único capaz de atingir o Sukuna diretamente na sua alma e perturbar assim o domínio que ele tem sobre o corpo do Megumi. Então esse é um papel fundamental que só o Itadori pode cumprir e é o que eu acredito que deva acontecer. O Itadori liberta o Megumi da possessão do Sukuna e os dois enfrentam juntos o Sukuna, quem sabe também junto da Nobara, se ainda tiver tempo dela ter alguma participação nessa reta final. Nesse caso então, veremos novamente o trio principal
principal de protagonistas lutando juntos hein? uma última batalha contra o Sukuna. E só depois da conclusão dessas duas batalhas, primeiro do Yuta no corpo do Gojo e depois, quem sabe, com o trio principal de protagonistas contra o Sukuna, que eu acredito que ainda possa acontecer, é quando os dois cenários para o final de Jujutsu se divergem. Mas primeiro, a gente precisa recapitular duas informações importantes sobre o atual cenário de Jujutsu Kaisen. Primeiro de tudo, precisamos lembrar que o objetivo do Kenjaku era provocar um avanço da feitiçaria a um estágio evolutivo que ele próprio não pudesse prever o resultado. Para isso, então, ele criou o jogo do abate a fim de realizar uma assimilação, ou seja, uma fusão de toda a humanidade do Japão com o feiticeiro Tengen. Tengen, para quem não é muito familiarizado, era o feiticeiro que ajudava a proteger todas as escolas de Jujutsu do Japão e o próprio Japão inteiro com diversas barreiras espalhadas por aí. Inicialmente, Tengen era uma mulher bem gata e tinha uma aparência mais humana, mas acontece que Tengen se tornou um espírito tão evoluído pela sua imortalidade que se tornou capaz de se fundir com qualquer ser humano e torná-lo algo além de um feiticeiro Jujutsu. Por mais que ele tivesse aquele corpo físico bizarro que a gente viu, ele também era muito mais do que isso, ele já havia transcendido a algo maior, a algo praticamente imaterial, onde a sua existência basicamente existia por todo o Japão como energia. Ou seja, essa evolução fez com que Tengen se tornasse mais um espírito amaldiçoado do que humano, tornando-se assim o alvo principal do plano do Kenjaku, que possuía o corpo e as habilidades de Suguru Geto de manipulação de espíritos, e através desses fatores, almejando provocar um avanço da feitiçaria a um novo estágio evolutivo. Mas após ser derrotado por Yutokotsu, Kenjaku transferiu a sua autoridade de iniciar a assimilação da humanidade para Megumi Fushiguro, o que no momento significa que a autoridade de ativar a assimilação está em posse do próprio Sukuna, que possuiu o corpo do Megumi. Mas para ativar a assimilação, primeiro o jogo do abate precisa ser encerrado, e de acordo com uma regra adicionada pelo próprio Kenjaku, o jogo do abate só será encerrado quando todos os feiticeiros participantes forem mortos, exceto Suguru Geto, o corpo que ele próprio havia possuído, mas que agora foi morto, então não faz diferença nenhuma, Megumi Fushiguro, o corpo que Sukuna possui no momento, e Uraume, que era o assistente do Sukuna e do Kenjaku, então ele poderia continuar vivo. Particularmente, eu não vejo Sukuna conseguindo matar todos os feiticeiros participantes do jogo, primeiro porque é muita gente, talvez não tenha tempo de tela suficiente para mostrar tudo isso, a não ser que seja feito off-screen. O Sukuna também já tá nas últimas, ainda tem feiticeiro vivo para poder enfrentar o Sukuna, e eu acho que seria um resultado meio unilateral demais, sabe, a favor do Sukuna, tipo, ele matou todo mundo, o vilão venceu, Mas talvez uma saída para isso seria o Sukuna alterar a regra que diz que ele precisa matar todos os feiticeiros para dar início à assimilação. De qualquer forma, independente de como isso será feito, é aqui que entramos no primeiro cenário, em que no fim, a assimilação da humanidade com Tengen é realizada com sucesso. Nesse caso, o resultado provavelmente seria o surgimento de uma super maldição, assim como imaginado pelo próprio Kenjaku, mas essa é só uma das possibilidades do que pode acontecer. Isso porque, apesar do Kenjaku imaginar essa super maldição como resultado dessa fusão, ele próprio afirma que ele não tinha certeza sobre o que resultaria o seu experimento. E ele até brinca, se perguntando, imagina se o resultado dessa fusão acabasse tendo um rosto engraçado. Então isso abre brecha para uma segunda possibilidade que eu vou levantar aqui nesse vídeo também. Nessa segunda hipótese, ao invés de vermos toda a humanidade se fundindo com o Tengen e formando um único ser vivo, uma única criatura, como resultado dessa fusão, poderíamos ver toda a humanidade se fundindo com o Tengen individualmente. Ou seja, cada ser humano iria se fundir com uma parte do Tengen, mas ainda mantendo as suas próprias individualidades, as suas próprias consciências e os seus próprios corpos também. Nesse caso, o resultado dessa fusão seria um aumento no nível de energia amaldiçoada presente em cada feiticeiro, resultando exatamente naquilo que o Kenjaku queria, um avanço da energia amaldiçoada a um estágio evolutivo que ele próprio não pudesse prever, ou seja, resultaria em algo que o próprio Kenjaku não imaginou que pudesse acontecer. No fim, isso faria com que o Japão inteiro praticamente voltasse ao período da Era Heian de Jujutsu, um período de 1000 anos atrás,
que ficou conhecido como a Era de Ouro da Feitiçaria. Ou seja, os atuais feiticeiros que conhecemos hoje passariam por um estágio de evolução nos seus níveis como feiticeiros, simulando o que foi essa Era de Ouro da Feitiçaria, que foi a Era Heian. Olha só que foda. Só que um detalhe importante é que aquele que reinava supremo acima de todos os outros feiticeiros durante a Era Heian era o próprio Sukuna. Então será que a história vai se repetir e o Sukuna vai iniciar uma nova era onde ele também esteja no topo da feitiçaria do Japão? Ou será que com os feiticeiros avançando, alcançando um novo estágio evolutivo, Jujutsu Kaisen terminará com um final semi-aberto, onde Sukuna precisará disputar novamente o título de Rei das Maldições nessa nova era? Então fica aí esse questionamento. De qualquer forma, o resumo da primeira possibilidade para o fim de Jujutsu se dá com a assimilação com Tengen sendo realizada com sucesso, o que pode resultar no surgimento de uma super maldição, uma única criatura, ou os feiticeiros atingindo um novo patamar com seus poderes de forma individual. Já a segunda possibilidade que eu vejo para o fim de Jujutsu já é algo menos pessimista, mas ainda assim bastante trágico de certa forma. E esse seria um cenário em que a assimilação da humanidade não aconteceria e o Japão conseguiria ser salvo. Agora para os argumentos. Lembra que eu comentei que a autoridade para iniciar a assimilação foi transferida do Kenjaku para o Megumi? Porra, para pra pensar. Só com isso a gente já consegue matar a charada? O Itadori consegue porretar o Sukuna a ponto dele se separar do Megumi e o Sukuna perde a capacidade de ativar a assimilação porque essa autoridade permaneceria no corpo do Megumi. E aqui vocês me perguntam, tá, mas por que diabos o Kenjaku não transferiu a autoridade para o próprio Sukuna ao invés do Megumi? E a resposta é que o Sukuna não era considerado, e ainda não é, considerado um jogador do jogo do abate. E o Kenjaku precisava transferir para alguém que fosse, por isso ele escolheu o Megumi, que teve o seu corpo possuído pelo Sukuna. Beleza, então, o Sukuna é separado do Megumi e a assimilação da humanidade é impedida, mas como os feiticeiros conseguiriam eliminar de vez o Sukuna, conseguiriam derrotar de vez o Sukuna? É aqui que entra o grande sacrifício por parte do nosso protagonista Itadori. Nessa hipótese, após o Itadori conseguir expelir o Megumi de dentro do Sukuna, Itadori propositalmente se fundiria ele próprio com o Sukuna novamente, por ele ser o único além do Megumi capaz de aguentar o Sukuna dentro dele, e o único capaz de conter a alma do Sukuna. Mas ao mesmo tempo em que o Itadori realmente se fortaleceu nesse último mês, o mesmo também vale para o Sukuna, que recuperou ao todo 19 dos seus dedos, então seria provavelmente difícil para o Itadori controlar o rei dentro de si, restando para ele apenas uma única opção, um último sacrifício. Lembram que no começo da história o Itadori foi ordenado a devorar todos os dedos do Sukuna que os feiticeiros encontrassem e após isso ele seria executado para eliminar o Sukuna de uma vez por todas? Pois então, naquele contexto o Itadori estava sendo forçado a fazer isso sem nenhuma opção de escolha. E isso inclusive foi o que fez com que o Itadori deixasse de se reconhecer como um indivíduo livre e com vontade própria e visse a si mesmo apenas como uma engrenagem do sistema. Tanto que essa é uma frase que ele repete mais de uma vez ao longo da série. Porém, diferente do começo da história em que o Itadori foi forçado pelo alto escalão Jujutsu a servir como um sacrifício, agora ele próprio escolheria servir como esse sacrifício para eliminar o Sukuna. Não por uma ordem vinda de cima, até porque todo alto escalão Jujutsu foi assassinado pelo próprio Satoru Gojo, mas sim por uma vontade vinda do próprio Itadori. Não mais uma engrenagem apenas, mas sim um indivíduo livre disposto a se sacrificar pelos outros, sabendo que essa seria a única opção. Pode parecer bizarro o protagonista morrer assim dessa forma, mas reparem numa coisa. Lembram do primeiro episódio quando o Itadori vai até o hospital se despedir do seu avô? Lembram do que o avô do Itadori desejou para ele? Ele desejou que o Itadori usasse aquela força que ele tinha para proteger os outros. E desejou que no leito da sua morte o Itadori estivesse rodeado de pessoas queridas por ele. Ou seja, que final melhor do que o Itadori não só finalmente agindo como um indivíduo livre e se sacrificando não por uma imposição vinda de cima, mas sim por uma vontade própria, eliminando de vez o seu maior inimigo e ainda por cima realizando o desejo do seu avô, morrendo rodeado de pessoas queridas, que são os feiticeiros que continuam ao lado dele. Bom final também. Yuji, você é forte. Ajude os outros. Nem que seja uma pessoa só. Quando você for morrer,
esteja rodeado de pessoas, não acabe como eu. Pra mim, esse seria o final perfeito para Jujutsu Pra mim Kaisen. também. Sukuna é eliminado e Itadori finalmente tem um desenvolvimento e se vê como um indivíduo livre e realiza o sacrifício máximo para eliminar o Sukuna e morrendo rodeado das pessoas queridas por ele. Então, resumindo as duas possibilidades que eu vejo para o final de Jujutsu. Primeiro, a assimilação da humanidade é realizada com sucesso e a merda acontece, podendo surgir uma super maldição ou com os feiticeiros atingindo esse novo patamar com seus poderes e nesse caso o Sukuna continuando vivo, muito provavelmente. E segundo, a assimilação da humanidade sendo impedida com o Itadori se sacrificando para matar o Sukuna de uma vez por todas. E aí, o que vocês acham? Me conta aí nos comentários o final perfeito de Jujutsu pra vocês. Lembrando que o link da Loura vai estar no comentário fixado. E caso você queira entender melhor o que tá acontecendo nessa reta final de Jujutsu, você pode assistir o meu vídeo sobre o último capítulo do mangá, que vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau! Caramba, nossa, velho. E agora, hein? São duas boas teorias essas. Isso é duas verdade, boas é. teorias, de verdade. Caramba, Mas pra mim seria um final melhor com a morte do Itadori ali, ele se sacrificando. Acho que seria bem impactante, emocionante. Nossa, ia ser foda mesmo. Mas. Caraca, agora. Bate essa dúvida. É agora também o tiozinho falando, né? Desse jeito, né? Então, Faz sentido alguns também, indícios, velho. né? A gente pega aí do começo do anime, No começo né? do anime, é. Mas também. O pessoal Sukuna matar também todo mundo, velho. Então, também tem. Nossa, tem muita hipótese que possa acontecer aí nesse final, né, de Jujutsu. É muito imprevisível, ainda mais depois do acontecimento do Yuta, né? Pegar ali o corpo do Satoru e tudo mais. Então, pra mim, é algo que meio que tá se encaminhando pra um rumo, mas também é algo imprevisível por causa dos últimos acontecimentos, entendeu? Isso é verdade. Mas comentem pra gente qual seria o final aí que você acha. Qual seria o final, não? Quero Qual você análise acha de que vai ser o vocês. final de Jujutsu? Isso. Deixa aí nos comentários, queremos saber. E a gente se vê no próximo vídeo.